Quando se falamos do cultivo de abacaxi em vaso, uma das perguntas mais frequentes é de como fazer a muda do abacaxi. Olha só, existem basicamente duas formas de estarmos propagando o abacaxi. A primeira que vocês conhecem e você deve estar utilizando dessa forma, que é através da coroa. Sim, esse é um método eficiente e até mesmo prático para se fazer a muda do abacaxi. Mas o que é que acontece? Quando você faz a muda proveniente da coroa, esse abacaxi vai demorar muito para produzir. Tá, Samuel, e quanto tempo demora para que chegue a fase da produção? Olha, vai depender muito do clima de sua região, preparo do substrato, a adubação, dentre outros fatores. Mas geralmente a média se dá entre 2 a 5 anos. Nossa, Samuel, isso tudo de 2 a 5 anos? Sim, realmente, vai levar isso aproximadamente para que seu abacaxi venha florescer e, consequentemente, venha dar o fruto. Comenta aí quanto tempo você já tem a muda de abacaxi e se você já conseguiu produzir abacaxi pela coroa, deixa aí também nos comentários. E qual o método mais eficiente para o abacaxi não demorar tanto para colocar o fruto? Olha, o método mais eficiente é através do filhote do abacaxi, onde ali vai expelhar a mudinha. Quando coloca o fruto do abacaxi, na base do abacaxi vai surgir de 6 a 2 mudas, que é os filhotes, que a gente chama de filhote do abacaxi, que daí você consegue ter uma produção mais equilibrada e bem mais rápido. Se o filhote estiver bem desenvolvido, ele estiver no tamanho adequado, esse daqui do lado que vocês estão vendo, ele tem cerca de 8 meses. Por que está demorando tanto? Porque era bem pequenininho quando a gente plantou. Se a muda tivesse no tamanho ideal para o plantio, provavelmente já teria um abacaxi. Mas o que acontece? Estava bem pequeno e por isso vai prolongar um pouquinho mais. Quando você faz a muda proveniente do filhote do abacaxi, a produção vai se dar de 4 a 6 meses. Diferente da coroa, que a produção vai se dar de 2 a 5 anos. Pode ser que reduza um pouquinho mais, seja menos de 2 anos, mas dificilmente vai ser menos do que 1 ano e meio. Por isso que é importante você saber como é que faz a muda do abacaxi. Não só sobre a questão da muda, mas sim de como você está cuidando do abacaxi. Se você tem o desejo de cultivar o abacaxi em vaso, é necessário que o recipiente do qual você vai plantar essa muda do abacaxi, ele tenha pelo menos aí cerca de 20 litros. Se for menor do que isso, eu não recomendo, porque aí vai ficar muito condensado o espaço e assim a planta não vai se desenvolver. Se você conseguir produzir o abacaxi, vai ser um fruto bem pequeno. Quanto maior o recipiente, maior a possibilidade de você fazer a colheita de um abacaxi grande e bem saboroso. A adubação do abacaxi. O recomendado é que você faça a adubação do abacaxi a cada 30 dias, utilizando aí um adubo diferente a cada 30 dias. Que adubo, Samuel? Eu vou utilizar o esterco de boi, humus de minhoca, o composto orgânico, a farinha de ossos, torta de mamona. Enfim, o adubo que você tiver aí orgânico, você tem que adicionar uma mixagem de adubação, que seria isso, uma adubação diferente a cada 30 dias, para que assim a planta tenha os nutrientes essenciais para a sua manutenção, desenvolvimento, e assim a planta vai chegar à fase da produção bem mais rápido do que você só colocar apenas um único adubo ou não adubar a sua planta. Esse é um erro fatal. Se você não adubar a sua planta, dificilmente ela vai chegar na fase da produção. Melhor dizendo, ela não vai chegar na fase da produção. Por isso que é necessário você fazer a adubação constante para que a planta esteja bem e possa chegar à fase produtiva. A sua planta vai ficar suscetível a diversos tipos de fungos, de bactérias e de doenças. Sobretudo a principal doença do abacaxi, que é a podridão negra. Imagina, você demora de 2 a 5 anos para produzir o fruto do abacaxi. Quando você for partir o fruto, o miolo vai estar podre. Provavelmente você vai perder o fruto por completo. E o desânimo de você esperar tanto tempo e o abacaxi não servir para nada. Lembrando, dificilmente uma planta do abacaxi vai dar mais do que um fruto. É apenas um fruto para cada planta. Possa ser que dê mais de um fruto, até 2 ou 3 frutos, mas isso raramente acontece. Escuta o que eu estou te falando, raramente vai acontecer de produzir mais de um fruto. Se você já conseguiu produzir, deixa aí nos comentários se você conseguiu produzir mais de um fruto por cada pé de abacaxi, que eu acho quase que impossível. Se você conseguiu, guarda a energética aí dessa planta, que ela é muito boa, propaga ela, porque aí você vai ter excelentes mudas de abacaxi para estar fazendo a propagação da espécie. A rega do abacaxi, você tem que fazer a rega do abacaxi conforme a necessidade da planta. No entanto, o abacaxi ele gosta de um solo bastante úmido. É úmido, cuidado, viu gente? Não deixe o solo encharcado, porque se o solo ficar encharcado, vai atrair fungos, bactérias e doenças que vai acabar matando a sua planta rapidamente. E o abacaxi ele não gosta de muita água na raiz não. E pode chegar a apodrecer a raiz e também vai fazer com que essa raiz fique condensada ali na questão da água, inundada com água, e ela não vai conseguir respirar e extrair os nutrientes
necessários para a sobrevivência do abacaxi. O que é que vai acontecer? As folhas do abacaxi vai começar a ficar amarela. Quando a folha do abacaxi ficar amarela, é um forte indicativo que está com excesso de água, ou também possa ser a falta de nutriente, ou até mesmo o excesso de adubação. Sim, se você colocar adubação demais, acaba prejudicando a planta. Em um vaso de 20 litros até 30 litros, você pode estar utilizando, se for o esterco de galinha, por exemplo, 4 a 5 colheres, é o suficiente. Se for o esterco de boi, você pode usar até 10 colheres, que vai comportar bem. Cada adubação vai ter uma quantidade de você colocar. Por isso que eu recomendo que você leia o modo de uso para que você não coloque muito adubo na planta e venha prejudicar. Se você não sabe onde comprar adubo, tem link na descrição que ao comprar você vai receber em sua casa. E você ainda ajuda a dar continuidade aqui ao nosso canal. Essa dica vale a sua inscrição aqui em nosso canal. Se inscreva. Nosso objetivo é te ensinar de como ter uma horta orgânica em casa e de como estar cultivando melhor as suas plantas. Conte com sua inscrição. É de extrema importância que você mantenha o abacaxi num ambiente com bastante claridade, que ele receba aí, no mínimo 4 horas de sol durante o dia. Se não houver essa quantidade de luz solar, eu não recomendo que você faça o plantio do abacaxi, porque dificilmente ele vai chegar na fase da floração. E assim não vai ter como frutificar, porque ele precisa florir para poder frutificar. Se você mantém num ambiente que não é favorável na questão de pelo menos 4 horas de sol, o que é que vai acontecer? O seu abacaxi vai ficar com um aspecto meio molengo, indicando aí que está faltando luz. Ele vai crescer em direção ao sol, onde ele está recebendo mais sol. A planta vai estourar, ela vai crescer de forma desordenada. E isso o que é que causa? Vai deixar uma brecha, vamos dizer assim, para fungos, para bactérias, para doenças que vai acabar danificando o seu abacaxi. Por isso que é recomendado que você mantenha um ambiente com pelo menos 4 horas de sol. Se não houver essa quantidade, não planta abacaxi, porque não vai dar certo. É necessário ter essa quantidade de luz solar para que a planta faça a sua fotossíntese e assim venha se alimentar conforme a sua necessidade e para o seu desenvolvimento. Se você for plantar um abacaxi no canteiro, diretamente no solo, você tem que manter um espaçamento mínimo de uma planta para a outra. E qual seria esse espaçamento? Cerca de 1 metro. Não plante muito próximo, porque senão vai acontecer o quê? A cotocompetição por nutriente e também pela questão da luminosidade. Se ficar muito próximo à planta, elas vão competir uma com a outra inevitavelmente. E assim vai reduzir a qualidade do fruto, deixando um fruto bem menor se você conseguir chegar à fase da produção. Porque uma planta competindo com a outra pode ocasionar o que também a questão da praga, proliferar mais rapidamente. Uma planta pegar a praga e a outra também. E assim você perde por completo o plantio de abacaxi. Se você quer plantar abacaxi, mantenha uma distância mínima de uma planta para a outra de 1 metro. Isso também vale para vasos, certo? Se você for plantar em vaso, mantenha um vaso afastado uma da outra de pelo menos 1 metro. Olha aqui, ó, como cresce. Está vendo a folha do abacaxi? Essa muda está no desenvolvimento. Veja que ela está crescendo e ela vai tomar espaço. Cada vez mais que ela for crescendo, ela vai tomar esse espaço. Mesmo estando plantada aqui em balde, é necessário dar esse espaçamento para que a planta consiga se desenvolver bem. Se botar outra planta aqui junta, vai acabar abafando o crescimento de uma a outra. Por isso que é importante você observar o seu ambiente e ver se é possível ou não plantar um abacaxi. Mesmo se for em vaso, tem que ter essa distância de uma planta para a outra. A rega do abacaxi, quando você for regar, o ideal é que você regue quando começar a sair pelos furos de drenagem a água. Começou a sair pelos furos de drenagem, já pode parar, porque vai ser o suficiente para a planta se nutrir e ali você só vai colocar a água quando for no outro dia seguinte. É recomendado que faça uma rega diária, até sair pelos furos de drenagem é o suficiente. Isso se o seu solo estiver adequado, na questão da drenagem estiver bem drenado, para que não haja esse acúmulo de água. Ocorreu o acúmulo de água, vai prejudicar o desenvolvimento da sua planta. Tenha extremo cuidado em relação a isso. Como é que você vai fazer o preparo do substrato para o plantio do abacaxi? Eu recomendo que você coloque 2 partes de terra comum, qualquer tipo de terra, até mesmo a terra do seu quintal, você pode estar colocando que não vai prejudicar em nada. Você vai colocar 1 parte de esterco de boi e 1 parte de areia grossa de construção, totalizando aqui 4 partes. 2 partes de terra, 1 parte de esterco de boi e 1 parte de areia grossa de construção. Olha só, você pode substituir o esterco de boi ou humus de minhoca pelo composto orgânico. Você pode substituir a areia, se for difícil para você encontrar, pela perlita ou vermiculita. Vai fazer o mesmo efeito. Se você não fizer essa mistura, o que é que vai acontecer? Esse solo vai compactar rapidamente e assim vai ser bem difícil de você conseguir produzir o fruto do abacaxi. O solo compactado, com acúmulo de água, o que é que vai acontecer? A tua planta vai amarelar e, consequentemente, vai chegar à morte. Se você quer aprender de como ter uma horta orgânica em casa e não sabe por onde começar, eu te indico que adquira o nosso e-book, do qual eu
detalhei de forma didática um passo a passo para você construir uma horta orgânica em casa, até mesmo em pequenos espaços, para que você consiga sair da semente até a fase da colheita. Tem tudo de forma didática para que você aplique e dê certo aí em sua casa. O link do e-book vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Adquira que você vai aprender de vez de como ter uma horta orgânica em casa. Feito tudo isso que eu te falei, você vai ter que ter muita paciência. Se fez pela coroa, vai demorar em torno aí de 2 a 5 anos para produzir o fruto do abacaxi. Samuel, e tem como acelerar esse processo para o abacaxi colocar um fruto mais rápido? Olha, de ter como tem, mas eu não recomendo porque eu considero como se fosse uma agressão à planta. Como é que você vai fazer isso? Você vai na casa de jardinagem ou casas de material de construção, você vai pedir a pedra de carbureto. Uma pedra é uma pedra mesmo que você vai colocar aqui no centro do abacaxi, no olhinho aqui, ó. Você vai colocar um pedaço de uma pedrinha. Essa pedra em contato com água, ela vai fermentar, liberando o gás metano. Esse gás metano vai estimular a floração do abacaxi, mas o que é que vai acontecer? Vai acabar queimando um pouco a planta. Aí eu considero uma agressão. Isso vai ajudar com que ele floresça mais rápido, mas eu não faço isso. Eu gosto que a planta faça o seu ciclo natural e venha produzir um fruto, porque aí o fruto vai ficar mais gostoso, o fruto vai ficar maior e vai ficar mais suculento. Se você acelera o processo, o abacaxi ainda não está pronto para produzir a muda. O que é que vai acontecer? Melhor, para produzir a muda, para produzir o fruto. O que é que vai acontecer? Esse fruto não vai ser um fruto de qualidade. Por isso que eu recomendo que você deixe a sua planta se desenvolver de forma natural. Tenha paciência. Por que não esperar a planta continuar seu ciclo vegetativo até ter a produção? E lembrando, quando tiver a produção, aí sim você vai ter as mudas e esse processo vai ser bem mais rápido. Isso se você fez a partir da coroa. Conta aí como é que você fez a muda do abacaxi. Foi pela coroa ou através do filhote do abacaxi, que é o método mais fácil, que é o método mais rápido e eficiente para você chegar a colher o fruto? Deixa aí nos comentários se você tem condição de encontrar um filhote do abacaxi, ou caso você não saiba como é o filhote do abacaxi, neste vídeo aqui eu te ensinei como é que você vai fazer a muda do abacaxi através do filhote do abacaxi. Nos vemos neste vídeo e vamos cultivar para a nossa vida melhorar. Valeu e até o próximo.